Olá a todo mundo, sou Roger, estou hoje acompanhado de João e Wendel, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito atual que está nos permeando aí na sociedade e no mundo, que é o Covid-19, e hoje a gente vai falar um pouco sobre pandemia, né? Todo esse cenário e tentar fazer algum link e algumas releituras da análise de comportamento. E a gente tentou basear toda essa nossa conversa, a gente vai se basear por alguns vídeos, alguns artigos que a gente, né, buscou, e vai tentar passar para vocês, né, um pouco dessas informações e da questão comportamental, né, que a gente está vivenciando aí nesse cenário de hoje. E é isso, galera. Vamos de Covid hoje. Bom, eu acho que muitas informações acerca do coronavírus já são bem populares, inclusive nessa altura do campeonato que nós estamos gravando o episódio, né? Hoje é dia 12, então, assim, muita coisa já é falada o tempo todo, algumas informações sobre como funciona a transmissão, como funciona o período de incubação do vírus e tal. Então, por isso, a ideia hoje seria mais fazer uma análise de como nos comportamos dentro desse cenário e como vamos adotar, né, práticas de comportamento que vão ser benéficas para nós, como sociedade, nesse período. Então, assim, acho que a gente pode começar falando sobre que tipos de comportamentos são esses, né, de nível cultural, como que eles funcionam e, e como eles são selecionados, né? Não recordo se a gente explicou isso no primeiro episódio, onde nós fizemos uma análise mais teórica da análise do comportamento, mas existem 3 níveis de seleção do comportamento, né? Quem analisa do comportamento já deve estar de saco cheio de ouvir isso, mas pensando no outro público nosso, temos os comportamentos selecionados pela nossa história filogenética, né? Que são os comportamentos selecionados, né, pela história de evolução da nossa espécie. Temos os comportamentos selecionados pela ontogênese, pela história individual de cada pessoa. E temos esse terceiro nível de seleção, que é o cultural, que são os comportamentos que são selecionados a partir de aspectos de um recorte mais de uma cultura, de uma sociedade. Por geração, né, em geração. De uma geração. Então, são aspectos. Quais são comportamentos que não são da nossa espécie, necessariamente, que não são da nossa história individual, mas sim de uma cultura que a gente está inserida, né? Sei lá, como os comportamentos de consumismo da cultura ocidental, por exemplo. E dentro desse aspecto do coronavírus, nós temos exemplos, né, de comportamentos, vamos dizer assim, culturais negativos, ou seja, que não favorecem a manutenção da nossa espécie, da nossa cultura, a sobrevivência, como, por exemplo, as pessoas estarem acumulando recursos como álcool gel, papel higiênico, comida de maneira desnecessária, e os positivos, que são os que contribuem para a manutenção da nossa espécie, que contribuem para a nossa sobrevivência, né? Que um exemplo rápido seria, por exemplo, a educação para as pessoas estarem lavando as mãos, evitarem aglomerações, esse tipo de situação. Mas agora, como que esses comportamentos, num contexto atual, seriam, vamos dizer assim, implementados e mantidos? Eu acho que essa é a pergunta que eu gostaria de fazer agora para vocês dois. Você diz assim, implementados no sentido de como que a gente poderia adotar novas práticas para esse bem dessa cultura, no caso? Seria esse sentido? Isso. Sempre pensando no que, assim, que a moral de uma espécie é a manutenção dela, né? A gente tem um problema sobre sentido, isso assim, também, né? Porque essa espécie se manter. acho que é comum a gente pensar que nós temos as autoridades que governam nosso país e a gente deveria confiar nelas para dizer o que a população deve fazer, né? Só que a gente está vivendo o contrário. A gente deve não fazer o que as autoridades máximas estão dizendo para ser feito, né? Esse é um ponto interessante de se mencionar, porque quando o governo central, né, ele tem uma certa influência, né, e um certo controle, e ele flerta em alguma medida com uma questão religiosa, eu acho que o discurso científico, eu acho que em alguma medida aqui no Brasil tem pecado nesse sentido. Aí eu vejo uma informação, né, né, passada por um certo local e do governo central uma outra informação.
Mas o interessante é a gente pensar também que atitudes do Estado têm sido diferentes do próprio governo, né? Igual os estados, eles tomam umas medidas diferentes do que o governo central está dizendo. Então, isso é muito importante, eu acho que também a gente ressaltar, né? Então, assim, os estados estão tomando, os estados, municípios, eles estão tomando medidas diferentes do que, né, o governo central, enfim, estão dizendo. Pelo bem, pelo menos, o estado está independente, né? Pelo menos em alguma medida ali, do que o governo central, enfim, está dizendo. Voltando ao que o João estava falando, a questão de como que a gente pode pensar nessas práticas culturais, eu acho que, no caso, a ciência tem um papel muito importante, né, nisso. Aí ver como que essa ciência, em alguma medida, está chegando a essas pessoas e também a busca dessas informações. E eu quero até referenciar aqui o Átila, não sei se vocês assistiram no Roda Viva, ele até fala que nesse momento que a gente está vivenciando hoje, a procura por informações adequadas, né, informações sólidas, que são verdadeiras, né, é muito importante nesse momento, né, e que vão se aumentar. Né. É claro que as fake news vão estar aí, mas que a gente deve ter um certo cuidado, né, um rigor de procurar essas informações, e que as mídias, né, os jornais, eles também se tornaram muito importantes para essa disseminação dessas informações também. E eu acho que isso também pode ajudar a fazer com que as pessoas, né, construam novas regras, né, no sentido de se comportarem, né, em relação a muitas questões, né, e isso influencia em alguma medida. Sim, com certeza tem um papel importante. Se você for pensar até comparar uma televisão, um jornal, a pessoa passando notícias ali, passando informação, comparado a pessoas que se informam pelo WhatsApp, é muito melhor você se informar Sim, pela televisão, pelo exatamente, jornal. isso. E uma coisa que no Boteco Behaviorista, né, que eu assisti com o César, a Luana, o Felipe, eles comentaram, né, sobre a questão por exemplo, da regra que pode, igual no contexto que a gente vive no isolamento horizontal, né? Caso a gente não fizesse esse isolamento, né, poderia existir ali um novo contexto de surgir uma situação aversiva, né, onde a gente poderia existir a questão da polícia entrar e intervir nesse cenário, né? Então, assim, teve até alguns países que optou por esse poder, né, coercitivo, né, para manter as pessoas em isolamento total. Então, assim, para a longo prazo, né, ou seja, para tentar evitar as consequências, né, que poderiam ser muito mais maléficas se não tomassem essas medidas, sabe? Enfim. Eu acho que vale ressaltar que assim, que né, o controle coercitivo para fazer com que as pessoas ajam de determinada maneira nunca é o ideal, né? Tipo assim, a gente sempre preza mais por maneiras de criar novos repertórios que vão ser mais pela via do reforço, que vão ser mais pela via de instruir as pessoas a elas agirem de maneira espontânea a respeito daquilo. Mas eu acho que uma questão que entra muito, e que foi citado nesse Boteco Behaviorista, nós vivemos um período que, se as medidas não forem tomadas de maneira adequada, as consequências aversivas vão ser enormes e em pouco tempo. Exatamente. Sabe? E mais do que nunca, os comportamentos vão ter que ser pensados de maneira coletiva e não de maneira individual, sabe? Porque, por exemplo, se eu estou ali com umas práticas culturais que são negativas para o andamento da sociedade, como fazer estoque de comida, se eu recebo dia 5 e dia 5 eu vou no supermercado e compro um monte de coisa, o que vai fazer quem recebe dia 10? Sabe? Aí a pessoa pode não morrer de coronavírus, mas ela vai passar fome, aí ela Exatamente. vai ser obrigada a se expor mais para conseguir comida e, consequentemente, se colocando em mais risco, né, de contágio. Então, por mais que o controle coercitivo não seja o mais interessante, visto alguns cenários que têm acontecido, ele acaba se tornando necessário. Né? Teve o caso mesmo, aqui em Minas Gerais, teve um cara que ele sabia que ele estava doente e ele deu uma festa para mais de 20 pessoas, sabendo que estava doente. Sim. E aí ele tá sendo atuado, eu não sei se essa expressão é certa, alguém do direito vai saber corrigir, mas ele pode ficar até 6 anos preso
E se alguém, por exemplo, que estava na festa dele, se infectar, que foi infectado, morrer, ele pode ser acusado de homicídio, Cara, que sabe? louco. Então, tipo assim, então a gente vive um momento que a falta de, vamos dizer assim, seja falta de empatia, seja falta de tato com a realidade, seja falta, né, de conhecimento, obriga o sistema a partir de controle coercitivo, né, para esse tipo de situação. Mas, e o que vocês me dizem a respeito, assim, sobre manter, como a gente, por exemplo, assim, se a gente começa a adotar algumas medidas, né? Eu acho que um exemplo que vale ressaltar é que alguns supermercados, eles têm tomado algumas atitudes de controle de quantidade de itens. Eu mesmo, quando fui comprar álcool gel aqui, porque como eu ainda saio para trabalhar, eu preciso do álcool na rua. Quem não trabalha, Aham. quem tá só ficando em casa, não precisa tanto do álcool gel, precisa, porque pode lavar a mão em casa, né? Mas e aí o local que estava vendendo, ele estava limitando um total de 3 frascos por pessoa. O preço estava um preço bom, tipo assim, não estava aquele preço abusivo que chegou a ficar no começo, não sei Sim. como é que ainda está hoje. E podia comprar até 3 frascos por pessoa e eles estavam controlando o fluxo de pessoas lá dentro. Isso é uma medida, né, que inibe comportamentos nocivos para a sociedade e que ao mesmo tempo não é tão coercitiva, né? Então eu acho também que, só agregando com esse aspecto de como incentivar esses comportamentos, acho que essa também é uma via, sabe, das instituições tomarem regras, que não vão ser tanto de controle coercitivo, obviamente, que evitem os comportamentos nocivos de acontecer. Eu acho que esse contexto faz com que muitas, pelo menos, pessoas ajam dessa maneira, né? Assim, só que também aconteceu situações de que, a partir desse cenário, né, pelo menos questão de compras, por exemplo, de álcool em gel, não sei se vocês ficaram sabendo que teve empresas que começaram a falsificar o próprio álcool em gel, né? Assim, então, igual mesmo aqui no supermercado, tem na rua de casa, eu fui comprar 2 álcool em gel e os 2 álcool em gel era meio que thinner, sabe? Tipo assim, não era álcool. E Sim. só que na embalagem tá tipo álcool etílico 70%, né? Antisséptico. Uhum. Só que aí na hora que você bate, tipo, você vê que é thinner, não é o álcool. Então, assim, tem muita gente também, tem muito picareta nisso, sabe? Assim, por mais que gera uma certa comoção e das pessoas pensarem coletivamente, mas existem também pessoas que vão agir de má fé nesse sentido. Mas, de modo geral, eu tenho visto com bons olhos, sabe? Assim, as pessoas têm pensado, assim, no início, as pessoas estavam desesperadas, né? Mas agora eu acho que as coisas estão tendo mais se aprumado, enfim, eu acho que as coisas têm tomado um rumo um pouco melhor. No Boteco Beverista, um rapaz lá, que eu não lembro o nome dele, e ele menciona uma notícia que ele viu, ele não sabe dizer se era verdadeira também, mas assim como ele espera que seja, de que tinha lugares que supermercados estavam aumentando o preço do produto a partir da terceira unidade. Aumentava tipo 20% o preço, ou era 200% que ele falou. Enfim, aumentava bastante o preço para a Uhum. pessoa não querer comprar, né? Sim, são Comprar práticas porque ela bem precisa. interessantes, né? Eu acho também que o vale pontuar é que, assim, muita gente até não age de má fé para estocar coisa. Mas elas, vamos dizer assim, vê as outras pessoas comprando demais e pensa, se eu não comprar vai acabar para mim, então eu também tenho que estocar, sabe? Então a gente acaba entrando, vamos dizer assim, num ciclo onde o fato de um comprar demais faz com que o outro se sinta na cobrança de também comprar muito, porque senão, mesmo que ele não queira estocar, vai faltar para ele, sabe? Isso me lembra muito do filme O Poço, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem quiser, fica aí a dica para assistir. Ah, com certeza. Sobre essa questão dos recursos, realmente cabe bastante. Eu acho que vale citar um pouco, Ok? né? Fazer um contexto, né? Vamos evitar spoiler para o pessoal ainda querer ver, então a gente vai evitar spoilers, mas para quem não conhece, né? O contexto do filme é uma prisão vertical em forma de torre, né? Que os prisioneiros eles recebem alimentação uma vez ao dia numa mesa que desce de um andar para um andar. E os primeiros andares, o primeiro andar come, o segundo andar come o que sobrou do primeiro, e por aí vai. Só que são dezenas de andares, né? Então, o filme ele fala muito sobre essa questão, né, de como os recursos são alocados na sociedade, ou o que a falta de recurso leva algumas pessoas a fazerem, né?
Então, acho que fica uma boa indicação, né, para esses tempos de pandemia. Tá bem famoso esse filme, tem na Netflix. Ele ficou um tempão entre os top 10 filmes da Netflix. Mas para quem não viu ainda, é uma boa recomendação. Um filme pesado, né? Talvez nem todo mundo consiga assistir tudo. Chegou até o top Mas 1, João. sim, mas quem conseguir é uma boa recomendação. Mas o que vocês me dizem, então, assim, temos comportamentos que vamos começar a introduzir na nossa sociedade de maneira geral, não só para essa época, mas mais para frente, como o hábito de lavar as mãos, o hábito de Exatamente. higienizar os produtos quando levar para casa. Como que nós vamos fazer? Hoje nós temos um contexto que mantém esses comportamentos acontecendo, que é o coronavírus. Mas eu fico pensando como que isso vai se sustentar daqui para frente, porque a tendência é que novas epidemias vão surgir, sabe? Nada indica que vai ficar mais 100 anos sem uma pandemia. Assim, essa não vai ser a última. Bem, eu queria ressaltar um dado muito interessante aqui, João. Em 2009 a 2020, durante esses 11 anos, a gente enfrentou aí 6 vírus, né? Desde o H1N1, o Zika vírus, Ebola, até o Covid-19, que a gente está enfrentando, né? A OMS declarou, né, estado de emergência de saúde pública internacional aí. E no caso do Covid, é uma pandemia de escala global. E é de se pensar, né? Nesses 11 anos a gente está enfrentando, né, esses 6 vírus de uma letalidade muito alta. E o que eu vejo diante disso tudo, nesse contexto atual que a gente está enfrentando esse vírus, é que a ciência se faz muito importante para a gente. E a busca por informações corretas, né, informações sólidas, com veracidade. Né, e eu vejo uma galera que tem ajudado isso, né, tem divulgado, né, como buscar informações confiáveis, corretas, né, como buscar informações da própria ciência como um todo. Então eu acho isso muito importante, né, como construção de contracontroles. E como que a gente mantém isso? Esses comportamentos para daqui para frente? O negócio é a gente sempre pensar sobre, vamos dizer assim, que consequências essa pessoa está sob controle, né? Sobre que contingências essa pessoa está sob controle e, né, e quais consequências que estão atuando, que estão reforçando ou aumentando ou diminuindo a frequência do comportamento dela acontecer. Por exemplo, lavar as mãos com essa frequência que tem sido recomendado e da maneira que tem sido recomendado, não é surpresa para ninguém que não é um hábito geral das pessoas, assim. Isso pode se tornar um reforço natural, né? Assim, Sim. a gente pensar nesse sentido dessas práticas, como o próprio escovar os dentes, tomar o banho diário. Então, assim, pensar que essas práticas, manter isso, seria como no sentido dessa construção do reforço natural, né? Igual mesmo o hábito de leitura, né? Enfim, seria nesse sentido. Por exemplo, o hábito de escovar os dentes é uma coisa que a gente aprende na nossa infância, no desenvolvimento e tal. Será que pode ser, então, uma coisa que fique para as gerações que virão e não para essa de agora? Sim, pode ser. Uhum. Eu não sei se eu sou tão otimista quanto a isso por conta de um fenômeno que a gente tem hoje. A gente chegou até a abordar um pouco isso no episódio sobre teoria da conspiração, né? Mas, assim, por exemplo, as vacinas vieram para, vamos dizer assim, revolucionar a saúde humana, né? Com a prevenção de doenças. Inclusive, o que todo mundo mais quer nesse período é uma vacina nova saindo para evitar a contaminação de coronavírus. Só que nós também vivemos um período que eu não sei, eu não fiz um estudo para fazer um recorte histórico disso, mas que a gente tem muita gente anti-vacina, sabe? Muita gente anti-vacina. Tipo, você acha canais no YouTube de gente defendendo que não se deve vacinar as pessoas. E uma vez eu ouvi uma explicação muito boa quanto a isso, que é assim, antigamente tinha as doenças, a mortalidade infantil era alta, e aí surgiu a vacina. E essas pessoas que estavam em contato com a vacina, elas, com esse período inicial das vacinas, elas viram, nossa, vale a pena, porque está erradicando as doenças. Então a tendência foi que todo mundo começou a se vacinar e a gente manteve esse comportamento por muito tempo. Só que o que acontece? Algumas dessas doenças, muitas delas, a gente começou a perder o contato com elas. Tipo, não se via algumas doenças por décadas, deixou de se ver algumas doenças. Isso fez com que muita gente passasse a questionar as vacinas, falando que elas não viam mais essa necessidade na vacina, visto que elas não tinham contato com a doença que levou a vacina a ser feita. Tipo assim, gerações de pessoas que ficaram sem o contato com a vacina. Eu li no site da UOL
um estudo que mostrava que países que aplicam vacina BCG, eles têm até 10 vezes menos de casos de Covid-19. Que legal, cara. Não sabia disso. Tem um estudo muito interessante que é com macacos, que são 5 macacos dentro de uma jaula, dentro de um espaço, onde há uma escada com um cacho de banana em cima. Sempre que um macaco vai pegar a banana, os outros tomam um banho de água fria. Com o tempo, os macacos começaram a se proibir de pegar a banana. Sempre que um tentava, os outros gritavam, agrediam, né? Puniam o macaco que tentava pegar a banana, visto que ia levar uma punição para todo mundo, que era o banho de água fria, né? E aí, com o tempo, os macacos deixavam de tentar pegar a banana. E o que eles fizeram? Eles foram substituindo os macacos que estavam lá, o primeiro grupo de macacos por um novo grupo de macacos. Aos poucos foram substituindo um a um. E aí a conclusão foi que teve um grupo totalmente de novos macacos que nunca entraram em contato com um banho de água fria, mas evitavam pegar a banana por conta da punição. Claro que como é um estudo com animais de ordem inferior, que não tem algumas complexidades de fala, de cultura como a nossa, o estudo acaba ficando mais simples, mas claro, isso serve muito para nós entender como o nosso comportamento funciona. De que as pessoas muito tempo se vacinavam para evitar uma complicação generalizada de doença. Mas com algumas complicações da vivência humana, como a fala, como a cultura, como muita desinformação, fazem com que a contingência do banho de água fria, como, fazendo essa analogia, como ela deixou de ser uma coisa presente, ela perdeu o valor para selecionar certo comportamento. Perdeu a magnitude. Então o meu receio hoje, né, concluindo o meu pensamento, é que como que futuras gerações daqui que não tiveram contato hoje com essa pandemia vão manter esses comportamentos se elas não tiveram contato. Eu concordo, é como se fosse o próprio ebola, né? Pegar a gripe ebola nesse sentido, né? O que a gente fez? Mas eu acho que a gente tem algumas consequências, João. Acho que algumas consequências são selecionadas, sabe? Pelo menos no que diz respeito a políticas públicas, nas construções, enfim. Eu acho que em alguma medida ali muda alguma coisa, sabe? E isso que você falou me lembra até da questão do artigo, né, do que o César mencionou, né, que no Reino Unido, né, que algumas que sugeriram, na verdade, né, para que pessoas jovens, né, se dispusessem para pegar o coronavírus para criar meio que um rebanho, né, ou seja, eles iam se imunizar para meio que para combater o coronavírus, né, ou seja, é como se fosse pegar pessoas para terem o vírus e não esperar uma vacina para combater o vírus, né? Então, assim, é algo que não tinha nenhuma solidez na própria pesquisa, enfim, que acaba sendo algo que, né, que poderia prejudicar muito aquela população, só que eles, antes do tempo, correram atrás, né, e, enfim, os cientistas comportamentais, né, foram, pesquisaram e viram que aquilo não tinha nenhuma fundamentação, enfim, estava muito, né, frágil, e optaram, né, pelo isolamento horizontal. Uma coisa que eu queria também pontuar aqui é que a questão dessa busca, né, pela hidroxicloroquina, não sei se pronuncia assim, mas saiu um estudo na Science, na verdade, um documentário do médico, né, do David Smith, eu até compartilhei isso no Facebook, que ele fala, né, que os efeitos colaterais, né, da utilização desse medicamento, tanto da hidroxicloroquina como a cloroquina, para pessoas que têm, por exemplo, problemas cardíacos e que têm o COVID, por exemplo, os idosos, né, situações mais graves, pode ser muito mais prejudicial, né, essas pessoas, do que ajudar. Então, assim, por isso que é um certo perigo, por exemplo, se esse remédio cai na mão de um idoso que tem um problema cardíaco, ele faz o uso desse medicamento, pode acabar, né, indo a óbito. Que é totalmente irresponsável, né, quando a pessoa fala desse medicamento assim e não alerta os riscos, não alerta que tem pessoas que precisam do medicamento e que não é para as pessoas comprarem, porque vai faltar para essas pessoas também. A pessoa não fala nada disso, né, quando fala de uma possível utilização desse medicamento para tratar, e é um medicamento que está sendo usado só em casos
uma última possibilidade de fazer alguma coisa, porque a pessoa já não tem mais nada para ser feito ali. Então eles usam para testar, para experimentar o medicamento. E nada disso é falado, né? Só fala, ó, estamos testando esse medicamento aqui, ele tá parecendo ser positivo aqui. Ah, claro, exatamente. E assim, o que mais é preocupante é que assim, a informação é chegada, essa informação que é chegada, né, no caso assim, que os efeitos desse remédio, né, desse medicamento, são benéficos, enfim, mas não dizem dos efeitos colaterais que podem, né, acarretar para algumas pessoas que têm determinados casos específicos, enfim. Só que o interessante é que agora é só sobre prescrição médica, né, mas que as pessoas tinham muito acesso a esse medicamento e acabou comprando demais, e quem precisava de fato do medicamento não tinha acesso, né? Isso também era um outro problema que estava surgindo. E aí que fica, né, essa questão, né, da desinformação, né, que chega a essas pessoas, enfim. Uhum. Um ponto a se colocar sobre essa questão da manutenção para esses comportamentos se manterem em sociedade, é interessante, né, o que vocês colocaram em relação aos próprios efeitos disso na sociedade, porque, tipo assim, a gente não está falando, né, sobre só um cenário casual, né, um cenário de pandemia. E uma das coisas que foi colocado no boteco, que eu acho que vale ressaltar, é assim, muito provavelmente, tipo assim, os principais problemas da peste negra não era nem a doença em si, mas a falta de higiene que as pessoas tinham na época, né? O saneamento básico, vários pontos, né? Que hoje já não são tão problemas na nossa sociedade, por mais que ainda sejam para muita gente, né? Milhões de pessoas não têm saneamento básico e tal. Mas provavelmente as gerações pós a peste negra, né, quando elas perceberam quais comportamentos elas tinham que manter para evitar esse tipo de catástrofe, né, muito provavelmente eles manteram esse tipo de comportamento. Até por isso não voltou a surgir, vamos dizer assim. Claro, isso é um recorte meio simples, né, de se fazer, até porque falta um pouco mais de estudo para afirmar isso, mas eu acho que é importante também se salientar sobre como manter esse tipo de comportamento. A ideia de que a própria catástrofe, né, vai gerar nas pessoas a ideia de que é preciso manter esses comportamentos. E uma coisa que é muito importante também a gente colocar, que eu acho que não tem se falado muito, que é a questão da xenofobia que está sendo construída em relação ao surgimento do Covid, né, 19. Questão dos chineses, por exemplo, né? Então, assim, geralmente, sempre quando surgem essas epidemias globais, né, existe todo um cenário, né, que estimula um certo preconceito, né, de grupos étnicos, de minorias, né, por exemplo, a própria AIDS na década de 1980 contra os homossexuais, a gripe, né, gripe A nos anos 2000 ali contra os mexicanos e latinos, o Ebola, né, nos anos 2000 contra os africanos, e agora também, né, com os chineses, né, assim, a gente vê um cenário totalmente preconceituoso em relação às práticas, né, por exemplo, de comidas exóticas que os chineses têm, os próprios jornais, né, colocam como algo nojento, enfim, etc, que vai construindo um certo preconceito diante de todo o cenário, né, da China. Só um adendo, ou então que esse vírus é construído em laboratório, também é outra coisa que as pessoas falam muito. Exatamente, que não tem nenhum embasamento, sabe, assim, não tem nenhuma veracidade disso. E interessante que está acontecendo na própria Itália mesmo, aconteceu uns 3 casos de chineses sendo agredidos, sendo xingados, né, pelo fato só de eles terem, né, o olho puxado, serem da China, enfim. Como você falou de agressão chinesa e tal, aqui no Brasil a gente já tem caso de agressão de pessoas contra médicos dentro do hospital, por causa que o médico declarou que a pessoa tinha suspeita de Covid, a pessoa que morreu. E é uma coisa que é importante ressaltar, né, que a gente tem que combater isso, sabe? A gente tem que falar que, né, porque esse preconceito vai sendo gerado, e na verdade a gente tem que torcer para essa galera, né, assim, até mesmo a gente aqui do Brasil, tentar encontrar uma solução, e não construir um culpado de algo, sabe? Assim, criar igual mesmo o nosso podcast anterior, né, de questão de teorias das conspirações, né, que foram os comunistas que criaram um vírus no laboratório para cair a economia, etc, e vão criando coisas, sabe, assim, que não fazem nenhum sentido. E isso não é um caminho, né, saudável, mas sim um caminho que acaba prejudicando, né, a própria
busca de informações corretas. E um ponto que o Átila colocou também no Roda Viva foi que, assim, critica-se muito a China por conta de esconder informação sobre o vírus. Mas se a gente cria um ambiente de xenofobia, chama, por exemplo, o Covid-19, o coronavírus de gripe chinês, vírus chinês, que seja, a gente está criando um cenário em que, em outras situações, mais países que passarem por uma situação assim vão ser encorajados ao quê? A esconder as informações, para tentar controlar primeiro, para não, né, não sofrer esse estigma, não sofrer esse preconceito, sanções, né, esse tipo de situação gerada pela xenofobia. Então é outro. Exatamente. Até pelo exemplo da gripe espanhola mesmo. A gripe espanhola foi conhecida como uma gripe espanhola porque a Espanha foi o primeiro país a notificar os casos de doença. Enquanto a doença surgiu, no que tudo indica, nos Estados Unidos mesmo, e só que lá era escondido, isso, né, não era falado, e não ficou sabendo que surgiu de lá. Realmente, essa estigmatização, né, de preconceituosa, né, que vai sendo gerada até mesmo pela própria mídia, pelas mídias sociais, enfim, jornais, vai se construindo um caráter maldoso, né? Então, assim, no pânico, gera-se, né, uma enorme necessidade de apontar, né, um culpado, bodes expiatórios, né? Então, assim, acaba se culpando algo. E, por exemplo, na China, por já terem algumas práticas, né, de comer animais, enfim, acaba sendo, né, e por ter todo um regime fechado ali, já vem com uma questão, né, que aconteceu com o médico lá, né, que foi privado das informações, etc., acaba que cria uma fantasia por trás de tudo isso e acaba colocando como um culpado, que na verdade não é a questão, não é o ponto central de que está acontecendo de fato. No cotidiano nosso, a gente tem acontecimentos que vão variar, né, daquilo que nos traz prazer ao desprazer, do que a gente evita ou que a gente deseja entrar em contato, ou que nos faz feliz ou que nos deixa infelizes. Então, de modo geral, a gente acaba buscando isso, né, aquilo que nos faz bem de alguma forma. E com isso do distanciamento social, com a quarentena, é compreensível que as pessoas elas se sintam incomodadas de alguma forma também por estar em contato, pode ser com uma fonte de felicidade, que quando elas têm que ficar em casa o tempo todo, às vezes elas estão em casa com uma pessoa que elas não querem estar tanto tempo assim. Enfim, um ambiente onde pode não ser para ela o melhor ambiente para ela estar, para se estar, né? Ou ainda por ter que deixar de fazer coisas que ela gostaria de fazer, como sair com os amigos, né? Reunir os amigos, ou sair para algum evento, ou ainda ter contato com aqueles colegas de trabalho, ou da faculdade, da escola, que poderiam ser bom para ela de alguma forma naquele ambiente ali, fazer ela sentir falta daquilo. E também, né, tem por outro lado pessoas que acho que acaba sendo uma ironia, né, sobre o estereótipo de que algumas pessoas têm infelicidade associado a uma pessoa que passa maior tempo em casa, sozinha, que sai pouco, mesmo para encontrar amigos, ou muito menos ainda para festas e eventos. Então, eu queria perguntar para vocês, como é que está sendo para vocês esse momento, se vocês estão tendo dificuldade com isso, se vocês estão mudando alguma coisa para se adaptar a isso. No meu caso, eu acho que realmente é bem difícil, né, a situação, a gente perde muitas fontes de reforçadores, né, mas assim, uma ferramenta que tem sido muito útil, né, para mim, no caso, é as próprias redes sociais, né, como nunca, igual mesmo o Boteco Behaviorista, eles conversaram sobre, né, o que fazia a gente se afastar, né, de se distanciar do mundo real, hoje tem feito a gente se unir, né, se aproximar, e criar, pelo menos em alguma medida, ali é diferente o reforço, mas alguns reforçadores, né, de tentar fazer uma live, né, conversar com pessoas à distância, enfim. Então, assim, isso construiu uma prática de lives ali que aumentou gradativamente. Pelo menos isso tem, pelo menos no meu caso, dá um suporte um pouco legal, né, assim, para mim. A live não é uma coisa de hoje, né? As pessoas assistem live como entretenimento já tem anos. Aí tem pessoas que nunca assistiram, que agora estão descobrindo que pode ser alguma coisa legal também. Exatamente. Se tornou uma ferramenta muito útil, né, nessa busca de novos reforçadores. Então, eu acho que, assim, que nem o Roger falou, né, tudo é uma questão de, assim, como a gente está privado de alguns reforçadores, né, principalmente, assim,
o contato social, né, o contato físico principalmente, né, a proximidade física, não é nem tanto o contato social em si, por mais que não se dê para comparar tanto o contato presencial ao contato online, mas eu acho que é tudo uma questão, assim, para mim tem sido uma questão de tentar manter a minha rotina o mais próximo possível do que era antes, né? Se antes eu estudava, eu tento estudar nos mesmos horários. Se antes eu tirava um tempo, por exemplo, para assistir um filme com a minha família, eu tento tirar o filme para assistir no mesmo, para fazer as coisas nos mesmos horários. Claro que hoje, né, tem essa privação de poder encontrar com as pessoas na rua e conversar, mas as ligações em grupo, as ligações em vídeo, principalmente, têm sido uma alternativa boa. Então, assim, eu tô lidando, mas sempre pela perspectiva de tentar manter minha rotina o mais próximo possível do que era antes, né? O que eu tenho feito, assim, com essa questão, acho que não mudou muito na minha rotina, assim, em si, dentro de casa, né? Porque eu sempre fui muito caseiro mesmo. Então, as coisas que eu gosto de fazer em casa é jogar no computador, pegar uma coisa pra ler, pra dar uma estudada também, ou assistir um seriado, um filme, tocar o violão, brincar com gatos. Eu acabo que eu não tô sofrendo tanto até então com essa questão de ter que ficar em casa, né? Queria sair pra andar de skate, que é uma coisa que eu não posso. Talvez eu consiga fazer em um momento que eu sei que não vai ter ninguém, num lugar que não vai ter ninguém. Enfim. Mas por enquanto tá dando pra levar aí. Legal. Bom, eu só queria colocar um ponto aqui, uma coisa bem breve, é que até o Felipe comentou no Boteco, que né, alguns especialistas estão evitando usar o termo distanciamento social e usando o termo distanciamento físico, né? Assim, que no caso a gente está em distanciamento físico mesmo, né? Assim, pelo fato, a gente até busca esse recurso, né, a ferramenta de redes sociais, enfim, a gente tem um contato ainda, pelo menos que mínimo, né, não tem um contato físico, mas ainda a gente consegue ainda fazer um contato, né, por redes sociais, né, com outras pessoas, manter pelo menos, né? Sim, com certeza. Para muita gente é realidade, inclusive, se relacionar socialmente, virtualmente, né? Exatamente. Como eu gostava muito de sair, me deu um baque maior, mas como eu estou em casa, consigo passar um pouco mais de tempo com a família, né? Fazer algumas outras coisas, planejar alguns exercícios, como né, a gente gosta de jogar, fazer leituras, etc, etc. A gente busca esses outros reforçadores, né? No meu caso. Mas acredito que vai ter pessoas que vai ser muito difícil, né? Se elas não conseguirem se organizar, se planejar, né? Para construir novos reforços, né? Reforçadores imediatos. Então, assim, para algumas pessoas vai ser muito difícil, né? Suportar. Por exemplo, nesse momento agora tem aumentado, né? O índice de violência contra a mulher, né? Na casa, pelo menos. Não sei se vocês viram esse dado, né? Então, assim, tem aumentado absurdamente a violência contra a mulher, né, os homens, né, os maridos agredindo as mulheres, né, violência também contra as crianças, enfim, isso é muito atual, né, tem acontecido bastante. Bom, era isso que eu queria pontuar. Enfim, a gente está chegando né, nas partes finais e eu queria ver como fazer umas perguntas específicas para João, né, que atua na área da saúde, do Sistema Único de Saúde, da ESP. Bom, João, como você é um cara da área da saúde, eu queria saber como que está sendo essa realidade sua lá, né, desse enfrentamento do Covid-19, né, na ESP, como tem sido para você lidar com isso, como que você tem visto também os outros profissionais da saúde, né, como que eles estão agindo e não só os profissionais, mas a população, né, os usuários ali da ESP, da comunidade, enfim, de onde você trabalha, se eles estão aderindo, né, à proposta, né, do isolamento, enfim. Para nós, na saúde, essa questão do coronavírus começou bem rápido, né? Por conta ainda mais que é atenção primária, então é a porta de entrada da saúde pública no Brasil. Então tudo teve que ser muito bem elaborado e bem rápido para como seria esse trabalho durante esse período, né? Hoje o que se prioriza, eu não sei até que ponto as pessoas estão cientes disso, não sei até que ponto as cidades têm notificado, eu sei que a cidade que eu trabalho tem notificado bem isso, de que se prioriza hoje os atendimentos nas unidades de saúde para atendimentos emergenciais, né? Atendimentos emergenciais e atendimentos ligados ao coronavírus, né? Um caso suspeito, né? Algo nesse sentido. Então, nesse período, por exemplo,
o meu trabalho como psicólogo do NASF, ele acaba entrando, vamos dizer assim, num trabalho não tão emergencial. No sentido de que, claro, que nós estamos numa época que a ansiedade, a depressão, tudo isso vai subir muito. Tem sido realizado alguns trabalhos nesse aspecto, está sendo discutido como que nós podemos fazer um plantão psicológico para estar atendendo nessa época, né? Sempre focado nos casos com maior necessidade, para evitar deslocamento das pessoas, evitar aglomerações, né? O posto de saúde, a tendência, o ideal é que ele esteja só com pessoas de caso de urgência e emergência, pessoas que não é ideal que elas estejam circulando, por isso alguns outros atendimentos foram cortados. Quem hoje, vamos dizer assim, está mais trabalhando é médico e enfermeiro, né? Que são esses dois profissionais, eles não têm, não vão, os casos de emergência caem sempre mais sobre eles. Para os outros profissionais, como fisioterapeutas, nutricionista, dentista, ainda há um outro caso de urgência e emergência, mas ainda assim diminuiu, né, nesse período. A gente tem feito um trabalho bem variado. Teve dias que a gente fez blitz para cuidar, não né, evitar que as pessoas se transportem, mas tá sempre monitorando os casos, principalmente os casos que vêm de cidades onde já está tendo contaminação local, né, para estar notificando as unidades. Então é um trabalho visando o controle de informação sobre a situação. Palestras também, a gente fez palestras em serviços que não podem parar, como o serviço de produção de alimentos, né? Então a gente foi em fazendas de plantação de banana, né, que é muito comum nessa região aqui que a gente mora, para orientar os profissionais, orientar os chefes sobre os cuidados que tem que estar tendo. Então hoje o trabalho está muito mais focado nisso de uma educação em saúde. Sobre os profissionais estarem aderindo, assim, né? Pelo que eu vejo, né? No âmbito profissional, sim, e no âmbito social, o que eu vejo, sim, né? Eu não tenho contato com todos os profissionais, mas acredito que os que eu vejo, sim, e principalmente o mais importante, né? Como profissional da saúde, nós temos que dar o exemplo, porque não adianta nada a gente estar passando a informação para as pessoas e seguir a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. Exatamente. Legal, João. Era mais ou menos isso que você estava perguntando, que você queria ouvir? Isso, muito isso. Como o trabalho ele acaba sendo mais ações estratégicas, acaba que, né, que não é todo dia que eu trabalho. Essa semana mesmo, acabou que eu não trabalhei, mas a semana que eu não trabalhei é uma semana que a gente bola estratégias do que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, tem se pensado um trabalho para tabagismo, né, que os fumantes hoje são população de risco, e por conta disso a gente precisava pensar um trabalho de orientação para os fumantes, para principalmente, né, o ideal seria cessar o fumo ou então ter essa oportunidade do coronavírus para reduzir o hábito, o mais perto de não fumar possível. Um trabalho que agora não pode ser feito, como por exemplo por palestra, né? Que não pode reunir pessoas. Esse é o desafio. Como que nós vamos orientar as pessoas, né? Porque só distribuir um panfleto talvez não fosse interessante, porque orientação sobre que fumar faz mal tem na embalagem, sabe? Então é difícil. Mas falando de intervenções de saúde pública, não só como essas palestras, mas como o isolamento, como o isolamento em si, o isolamento horizontal, eu queria citar um artigo que não é um artigo novo, mas é um artigo muito importante para a gente analisar nessa época, que se chama Pandemias deprimem a economia, intervenções de saúde pública não. Evidências da gripe de 1918. Esse artigo é de Sérgio Correia, Stefan Luck e Emil Werner, né? É um artigo antigo, se eu não me engano, ele foi escrito ali antes de 2010 ainda, que faz algumas análises sobre como foi essa questão econômica e essa relação da economia com a saúde pública durante uma pandemia. Eu acho válido falar disso, não só como profissional da saúde pública, mas porque um ponto que se tem colocado muito nesse período é a economia vai para o saco nesse período, né? Só que esse artigo, o título já dá a resposta, mas ele mostra que não. Que durante a gripe espanhola,
cidades que anteciparam as medidas de distanciamento social, ou distanciamento físico, né, e foram mais contundentes nesse aspecto, não só não tiveram um desempenho pior na questão da pandemia, como cresceram mais rápido quando a pandemia passou. Então, assim, não só a mortalidade foi reduzida, mas as consequências econômicas diminuíram. Porque, assim, a pandemia em si, ela já tem impactos na economia, segundo o estudo, mas eu acho que não precisa estudar tanto para perceber. O nosso próprio dia a dia já diz muito disso, porque eu acredito que ninguém hoje se sente confortável para ir num cinema, para ir num centro de uma cidade, né? Pelo menos onde vivia, para ir num restaurante. Hoje as pessoas consomem menos pela situação em si. E as práticas de saúde hoje, que estão sendo adotadas, como o isolamento, né, como essa educação sobre os cuidados que a gente tem que ter, elas, no passado, elas tiveram um efeito de que os países que mais se engajaram nisso tiveram uma economia que cresceu mais rápido depois desse período. E claro que alguém pode dizer que nós temos diferenças daquela época para hoje, como, por exemplo, a gripe espanhola, ela é muito mais letal do que o coronavírus. Só que hoje nós temos uma propensão de propagação muito maior. A quantidade de pessoas que migravam de um lugar para o outro em 1918, comparado com 2020, Muito maior. assim, absurda. Assim, dezenas de vezes maior, né? Hoje em dia, você compra um avião para qualquer continente do planeta um avião não, uma passagem de avião pelo telefone, sabe? Então é muito prático. Exatamente. E a gente tem exemplos, né, sobre essas políticas de saúde já hoje, que já colaboram para a ideia desse artigo de como as evidências de 1918 servem para hoje. Que países como Taiwan e Singapura, que aplicaram medidas de distanciamento social em um estágio inicial da pandemia, como nós estamos hoje no Brasil, não só limitaram o crescimento da infecção, como também já apresentam sinais de mitigação da disrupção da economia, né? Ou seja, eles já apresentam sinais de que os impactos econômicos não foram tão severos. Tem que ter certo cuidado dessa narrativa, né, assim, de prejudicar a economia. E obviamente que vai ter uma decadência, mas não necessariamente Sim. por causa... E práticas... isso. E práticas de saúde pública, práticas de isolamento bem aplicadas, bem elaboradas, tendem a mitigar os danos na economia. Então, assim, quando a gente fica sob controle de aspectos de agora, né, sobre a economia, sobre o impacto nela de agora, a gente não leva em consideração que se a gente generalizar essa infecção, como hoje acontece na Itália, por exemplo, que o caos que a Itália está vivendo, os Estados Unidos mesmo, eu acabei de ver uma notícia que ele já está tendo mais casos de óbito do que a Itália. Então, assim, a tendência é que como que você vai fazer economia sem as pessoas? Exatamente. Sabe? Precisa aceitar o fato de que a pandemia ela é uma questão de saúde pública com impactos econômicos. Não é o contrário disso. Não é uma questão de econômica. Sim. E assim, a gente já tem, como você mesmo mencionou, o estudo que lá certamente deve mostrar como que a economia ela vai ter um impacto, independente de você tomar as medidas que estão sendo feitas ou não. Bom, então nós vamos encerrando por aqui, né? É um tema ainda que vai levar muitas discussões por um tempo, por conta não só dos impactos imediatos, mas dos impactos a longo prazo dessa situação. E como sempre, a discussão não encerra necessariamente aqui, ela continua nos comentários que vocês fizerem, nos feedbacks que vocês têm dado, que tem sido muito importante. E é válido colocar também que nós já começamos a fazer isso um pouco, mas nós vamos fortalecer mais isso de colocar as referências que nós usamos, não só as citadas, mas outras que nós usamos para o assunto, no YouTube, embaixo do vídeo, né, no links e nome de artigos, para quem quiser... Na descrição, isso, me fugiu a palavra. Para quem quiser estar conferindo o material que nós usamos e também para divulgar, né, canais e outros projetos muito legais, como o Boteco Behaviorista, que hoje foi muito citado. Por fim, agradecer quem escutou até aqui, quem tem nos acompanhado, e vamos todo mundo tomar bastante cuidado, lavar as mãos bastante, sempre que tiver contato com superfícies que possam estar contaminadas, evitar aglomerações e qualquer contato desnecessário com outras pessoas. E fiquem em casa. E fiquem em casa. Lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença
doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra.